Glória a Deus, irmãos. Como é bom estarmos aqui reunidos louvando a Deus. Como é bom estarmos reunidos em família. Como é bom estarmos juntos. Mas como é bom ter a presença do Senhor. E nós não queremos tratar essa presença de qualquer forma, de qualquer maneira. Hoje nós vamos falar sobre honrar a presença do Senhor. E para nós iniciarmos, eu quero... Esse barulho é normal? Ou eu estou errada? Glória a Deus. Vocês abram lá em 1 Samuel capítulo 4. Só a título de mostrar como que é essencial nós tratarmos a presença do Senhor. Nós estamos aqui, Deus está presente, amém? Mas Deus está em todo lugar, amém também? Sim, mas eu quero que desperte em nossos corações esse desejo de trazer a presença manifesta, a presença sobrenatural de Deus. Aquela presença que balança com a nossa estrutura. E para que isso aconteça, nós precisamos honrar a presença de Deus no ordinário, no dia a dia, naquilo que nós fazemos que às vezes parece tão maçante, tão cansativo. E olha o que aconteceu com Israel. 1 Samuel capítulo 4, no versículo 1. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizada entre os querubins. Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. Você já pensou o que é isso? A alegria que eles ficaram? O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. O que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram: estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos, quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus. Sejam homens. Do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então, os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada e Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Quando chegou a notícia para Eli de que Israel havia sido derrotado, Eli era um senhor obeso de 98 anos, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. A nora dele, esposa de Finéias, que estava grávida, antecipou o parto e morreu no parto. Então, aconteceu só desgraça naquele dia. Mas por quê? Israel, quando traz a arca, que simbolizava a presença de Deus, tratou a arca como um amuleto. Eles acreditavam que a arca ali, junto deles, traria vitória, mas não trouxe. Sabe por quê?
eles não honraram a presença. Eles queriam vencer a guerra e falaram: se a arca estiver com a gente, nós vamos vencer. Nós vamos derrotar os filisteus. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que eles viveram. Aí eu já quero uma primeira pergunta para você como reflexão. Como você tem tratado a presença do Senhor? Como nós temos tratado a presença do Senhor? No dia a dia, como nós tratamos a presença dEle? Porque até aqui, você honrou ao Senhor quando você cantou? É fácil nós nos distrairmos com as crianças, que é a coisa mais linda do mundo. Eu não estou falando que isso traz desonra para Deus, não. Eu estou falando um outro tipo de honra, que nós vamos ver daqui a pouco como que é. Como que você trouxe seus dízimos e as ofertas? Quando você trouxe, você honrou o Senhor? E a pastora disse, né? Se for para você trazer na birra, na obrigada, não traga. Irmãos, Deus não tem problema com isso. Deus não precisa de dinheiro, Ele é dono de tudo. Ele não precisa de nenhum de nós, Ele não precisa de nada. Quem precisa dele somos nós. Mas nós precisamos honrar a presença de Deus em tudo que nós fazemos. Deus tem uma necessidade muito grande hoje em dia de nós trazermos essa presença manifesta, de nós termos, porque desde Gênesis até Apocalipse você vai ver Deus falando que quer habitar com o homem. Vamos ver, no Éden Deus caminhava com o homem. No deserto Deus caminhava com uma nação. E qual era a manifestação da presença de Deus ali? Era a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Isso era a presença manifesta, a presença sobrenatural de Deus. E Deus providenciava alimento, água, livramento. Então eles viviam, Deus estava ali manifestando aquela presença poderosa, aquela presença sobrenatural, e eles, a nação de Israel, obedecia e confiava no Senhor, porque quando a nuvem se levantava do tabernáculo, o povo sabia que era hora de ir embora, então eles iam. Quando a nuvem parava, eles paravam também e ali permaneciam. Então eles estavam honrando a presença de Deus naquele momento. Mas mesmo assim, 1 Coríntios fala, Paulo nos ensina que Deus não se agradou da maioria deles. A maioria daquele povo morreu no deserto. E viveram a presença manifesta de Deus. Mas a maioria que Deus não se agradou, não honrou essa presença. Moisés, quando estava no deserto, aquela sarça ardendo, porque é comum, viu, irmãos? Não sei se ainda é, mas era comum. A sarça pegar fogo no deserto, aquele calor escaldante, a bichinha seca, esturricada, só vai pegar fogo mesmo. Mas Moisés falou assim: espera aí, a sarça está queimando, mas ela não se consome. Ela não consumia. Então eu vou chegar mais perto para ver o que está acontecendo. Então isso era a presença manifesta. Essa era a presença sobrenatural de Deus. Até que Deus fala para ele: tira a sandália, porque onde você está é terra santa e tal, né? Então, é essa presença que nós podemos trazer no nosso ordinário, no nosso cotidiano, no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa. Mas como? Honrando Ele. Honrando essa presença também no ordinário. E ali, irmãos, nós vemos também que um povo que estava ali diante daquela presença, apesar de terem tudo que precisava, apesar de ter, eles estavam com o coração mais voltado para outras coisas. Lembra que eles sentiam saudades do Egito? Gente, senti saudade da escravidão, de apanhar. Oh, Jesus! Mas você pode estar falando, mas eles ficaram 400 anos, eles acostumaram. Acostumaram, sim. Por isso que Deus não exterminou logo de cara. Por isso que Deus os fez passar por esse período de 40 anos, uma vida, para aprender.
Porque, olha, irmãos, Deus não tem problema com o nosso pecado não, viu? Porque já foi resolvido em Cristo Jesus. Se você peca, nós temos onde nos recorrer e buscar até livramento, até libertação desse pecado, para nunca mais nós voltarmos nele. O que Ele quer é um coração voltado para honrar a presença dEle. Nós precisamos aprender o que é isso. E ali, Deus não nos chama apenas para seguirmos a nuvem. É muito fácil seguir a nuvem, né? A nuvem levanta, vamos, povo. A nuvem para, povo. É muito fácil. Mas Ele nos chama para honrarmos sua presença. Você e eu, essa igreja, cada um de nós aqui que estamos, existimos para conter essa presença. Irmãos, você carrega a presença de Deus. Você carrega a presença de Deus. E honrar a presença dEle é abraçar um estilo de vida que honra a presença de Deus de tal modo que nós consigamos receber mais dessa presença. Então, quando eu abraço esse estilo de vida, Senhor, eu quero te honrar, mais a presença dEle vai manifestar na minha vida. Lembra que Moisés falou, Senhor, eu quero te ver. Deus falou para ele, entra aí na rocha, porque ninguém me viu, ninguém me vê, ninguém me verá por enquanto, mas eu vou passar por você. E quando Deus passa, Moisés conhece a bondade do Senhor. Irmãos, isso é presença manifesta, mas era o quê? Moisés passava tempo na presença dele. Davi, contrário do povo de Israel, percebeu que a centralidade da vida dele e daquela nação estava na presença de Deus. E o que ele fez? Traz a arca. Mas foi diferente. Ali Davi conheceu e recebeu a presença de Deus, honrando aquela presença, porque ele falou assim, Deus governa Israel, e eu sou um instrumento dele na terra. E ali, irmãos, Deus manifestou poderosamente na nação de Israel, no tempo de Davi, porque Davi não perdeu uma guerra sequer. Um exército poderosíssimo. Um homem que, está certo que Deus escorregada dele, como todo mundo. Eu, você, todo mundo, a gente escorrega nos nossos pecados, né? Mas Deus foi com aquele homem, porque aquele homem honrou a presença dele. Dizem os historiadores que Davi ia lá para o templo, quando ele trouxe a arca, e estabeleceu o louvor, a adoração 24 horas, com cantores, músicos, já não tinha mais aquela divisão do átrio, santo, santo dos santos, a arca ficava ali. Os historiadores falam que Davi deitava prostrado ali, ao lado da arca, que inclusive cobria, a sombra da arca cobria ele, horas a fio, horas na presença de Deus. Porque a presença de Deus, como nós cantamos hoje, é um prazer inigualável. Você pode falar, não, tem prazer maior. Não tem, irmãos. Não tem. Os casados sabem e nós sabemos como é bom, viu, Natanael e Jeff? O dia que ele tocou a primeira vez, eu perguntei, quem é você, irmão? Quem és tu, ó irmão? Ele falou assim, você está vindo hoje? Ele falou, não, eu já sou daqui. Ó fora, né, Natanael? Agora, todo dia eu cumprimento ele, muito prazer. É muito bom, mas o prazer da presença de Deus é inigualável. E o que eu quero que fique hoje marcado na sua vida é que nós podemos viver essa presença sobrenatural. E quando eu abraço um estilo de vida que honra a presença, eu trago essa presença sobrenatural na minha vida. Amém? Agora, como introdução, foi isso. Agora vamos lá em Êxodo, capítulo 20.
capítulo 20, que fala dos mandamentos, capítulo 20, versículo 12. Glória a Deus. Capítulo 20, versículo 12. Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Quando a palavra fala em honrar pai e mãe, só tem que honrar pai e mãe? Não, nós temos que ter honra em todos os nossos relacionamentos. Em todos. Honrar filho, filho honrar pai, nossos patrões, nossos chefes, sei lá quem, né? Nossos governantes, enfim. Agora, se você aprender a honrar pai e mãe, então sua vida, que fala aqui, será prolongada. E Hebreus, Efésios fala que é o primeiro mandamento com promessa, seguido de promessa. Por quê? Porque, irmãos, se você honra pai e mãe, você vai, é promessa, vai prolongar os seus dias, é promessa de Deus. Então, eu vou honrar porque me deu vida. A partir deles que eu passei a existir. Agora, podemos chegar a uma conclusão. O processo de honra, o aprendizado começa em casa. Se em casa falta respeito, falta honra, falta tudo que é necessário, eu não vou saber honrar nos relacionamentos. Por isso que a gente vê marido dando sopapo em mulher. Agora até mulher está batendo em marido, né? Mulher batendo em homem, filho matando pai, já parece que virou moda. Gente, o que é isso? Mas nós temos um detalhe. Muitas vezes você vê, né, cuida tanto dos animais hoje, e eu não sou contra não, viu? Eu não tenho, porque eu não quero ter trabalho, porque animal dá trabalho. Tem que limpar o número 2, que eu morro de nojo. A cachorrinha da Fernandinha com o Edmar, gente, é uma gracinha. Aquela cachorra é convertida, ela é evangélica, porque ela participa do grupo de comunhão, lá fora gritando e chorando. Mas de vez em quando ela entra e ouve a palavra. Mas nós, muitas vezes, não honramos o padrão bíblico, o padrão de Deus. Porque nós criamos lei para defender animais, mas eu me calo diante de uma lei que permite o aborto. Opa, e onde está o não matarás? Então isso é desonra ao nome do Senhor. Porque eu não estou honrando o princípio criacional. Não matarás. Então, queridos, quando eu tenho essa atitude, quando eu escolho honrar a Deus, eu tenho que honrar a Deus. E eu vou começar a honrar o Senhor na minha casa, com meu pai, minha mãe, graças a Deus honramos, ensinamos nossos filhos. Eu acho bacana a Gabi e o Kleber, que eles são bem assim, duro. E eu fico olhando e eu falo, Gabi, deixa ela. Não, pastor, eu não posso deixar. Se eu deixar, ela toma conta. E é verdade, irmãos. E é verdade. Isso é ensinamento. Hoje eu entendo que vó estraga neto. Hoje eu entendo isso. Mas a mãe e o pai corrigem. E tem que ser com eficiência, porque a honra parte daí também, em obedecer, em confiar e saber que pai e mãe é um porto seguro, que eles têm onde correr. Agora, se eu não tenho isso, como eu vou honrar o Senhor? Como eu vou honrar nos meus relacionamentos? O meu marido. O marido honrar a esposa não existe. Amém? Então, o processo de aprender a honrar começa em casa. Mas, irmãos, o que significa honra? O que é a honra de maneira prática? E eu achei legal esse exemplo que eu vi. Você pega uma balança e põe lá um produto na balança. Vamos supor, põe uma carninha lá. A balança vai me apresentar o peso que aquilo gerou, não é? Daquele peso,
do ladinho dela não sai o valor? É o valor. Então tem um peso e que me dá um valor. A honra é isso. Eu vou até ler para eu não perder nada. Você coloca, o quanto vale aquele produto? A honra tem a ver com esse peso que confere valor. O peso de alguém ou alguma coisa no teu coração vai conferir o valor que essa coisa ou esse alguém tem para você. Então, o peso que Deus tem no seu coração vai conferir o valor que Deus tem na sua vida. Se Deus não pesa nada, se você está correndo atrás do superficial e deixando o essencial, então quer dizer que Deus está em segundo plano. Então, ele é levinho na balança. Então, o valor é pequeno. Mas quando o peso é grande, o valor é alto. E eu confiro honra quando essa pessoa ou alguma coisa tem esse alto valor em minha vida. Honra é isso. Então, a honra é o valor. Honra é o valor. E o valor tem a ver com o peso que aquela pessoa tem para você. Honra é o valor que Deus tem. Você viu por que Israel perdeu? Porque Deus, naquela hora, não tinha valor para eles. A arca, sim, era um amuleto de sorte para eles naquela hora. Mas Deus não tinha valor nenhum. Então, ele foi desonrado. Porque não tinha valor. Quando não tem valor, não tem honra. Quando não tem valor, não tem porquê eu desejar. Então, fica em segundo plano. Deixa. Eu vi ontem, sei lá o que era. Também não lembro onde, só sei que foi nas redes sociais. Um homenzinho sentado assistindo televisão, a sala no escuro, um monte de coisa assim no chão, dizendo que ele tinha passado muito tempo ali, né? Ele falou assim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, mas eu tenho tempo para maratonar uma série de 3 temporadas. Olha, gente, a série tem 3 temporadas, é séria, hein? Aí fala, não, eu não tenho tempo de ler a palavra. Desonra a Deus. Desonra. Então, o verso aqui de Êxodo nos fala que é uma relação direta entre o peso que alguém carrega e o valor que ele tem. O peso que Deus carrega no meu coração é o valor que ele tem para a minha vida. E se for assim, eu vou honrar. Eu não estou dizendo que não é nem... Pode assistir, nós temos muito streaming aí, bons, mas nós deixamos que isso aí toma o lugar do Senhor. Mas tem uma outra passagem ainda. Lá em Malaquias, vamos lá, Malaquias, capítulo 1. Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Está frio, mas uma aguinha gelada é bom. A partir do versículo 6. Aqui Deus vai tratar com os sacerdotes. Todo mundo achou? Amém, obrigada pela resposta. Versículo 6. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos o teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece
respeito? Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenham compaixão de vocês. Mas por que ele atenderia, uma vez que apresentam esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos? O Senhor está dizendo aqui que os sacerdotes, lá na hora do sacrifício, hora que estava na presença de Deus e oferecia animais doentes, cego, coxo, não era o melhor. Eles estavam levando qualquer coisa. Lá Deus fala, animal cego, aleijado, doente, apresente isso para o seu governador, vê se ele aceita. E por que para o Senhor? Por que, se eu sou seu pai e eu sou o Senhor, vocês estão oferecendo essas coisas? Ele questiona. O animal defeituoso que era oferecido, Deus falando, é a leitura que vocês estão fazendo do valor que eu sou para vocês. Aquilo que o povo oferecia de qualquer jeito, de qualquer modo, era a leitura que Deus fazia, falar, esse povo tem esse valor. Eu tenho esse valor para esse povo, de um animal aleijado, de um animal defeituoso, de um animal cego. O animal defeituoso que o sacerdote oferecia, faziam de quem Deus era para eles. Irmãos, vou falar de novo. Como você veio trazer seu dízimo e sua oferta hoje? Foi de qualquer jeito? Foi de qualquer forma? Deus não está precisando, Deus não quer fortuna. Nós temos um Deus provedor. Nós temos um Deus que conhece a sua causa, conhece a sua vida, conhece a sua necessidade, conhece suas tristezas, conhece tudo de você. Tudo. E um pouco mais, até coisa que você nem sabe ou nem lembra. Meu marido me conhece, não como o Senhor. Agora, você acha que ele não vê como nós chegamos na presença dele? E eu vou te falar, hein? Eu vou te falar uma coisa, começa lá no secreto. A Bíblia é uma interligação só entre as passagens, entre as falas de Jesus, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, é tudo uma coisa só. E você pode ver que nada é por acaso, tudo está interligado. O que Jesus fala no Novo Testamento tem tudo a ver com o Antigo Testamento. Então, quando Deus fala, mas isso foi lá no Antigo Testamento, mas quando Deus fala que vocês não estão me honrando porque estão trazendo qualquer coisa, Ele está falando para nós. Ele está falando para nós. Aí tem uma outra passagem que fala também, acho que é em Malaquias também, que fala que vocês não estão me honrando. Nossa, esqueci agora. E a resposta, me roubando. Vocês estão me roubando, em Malaquias também. E ele fala claramente, o povo pergunta, mas como que nós estamos te roubando? Ele fala nos dízimos e nas ofertas. Agora, ali ele fala nos dízimos e nas ofertas, mas no decorrer da Bíblia toda, você pode perceber que nós roubamos a honra de Deus. E eu vou voltar a falar, quando nós deixamos o essencial e corremos atrás do superficial. Qual o valor, qual é o peso da presença de Deus na sua vida? Qual é? Pensa nisso. É o valor que você terá dessa presença na sua vida e é a medida de honra que você terá em relação a Ele. Irmãos, eles estavam demonstrando que Deus não tinha valor para eles. Eles estavam demonstrando, não estava nem aí. Eles estavam falando, Deus, o Senhor tem o mesmo valor para mim de um animal defeituoso, tá? O Senhor tem o mesmo valor de um animal cego. Deus, o Senhor tem o mesmo valor para mim de um animal aleijado. Quando nós apresentamos de qualquer forma, de qualquer maneira.
Queridos, nós precisamos, urge o tempo. Irmãos, nós já estamos na última semana de junho. Falei, meu Deus, daqui já mês que vem já é julho, férias escolares. Eu não tenho férias, porque eu não sou professora, graças a Deus. Mas é férias, daqui a um pouco é dezembro. Mal pagamos o peru do ano passado, já tem outro peru para pagar agora. Urge o tempo. E nós precisamos dessa presença manifesta, dessa presença sobrenatural de Deus. E como eu vou conseguir? Abraçando esse estilo de vida, de honrar o Senhor. Qual foi a decisão de Deus para o povo? Versículo 10. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Deus falou, fecha o templo, porque se não tem honra, se ele não tem valor, se ele não tem o lugar primordial, não tem razão de existir a casa de Deus. E eu e você escolhemos, nós fomos escolhidos, e essa casa, fomos escolhidos para conter a presença de Deus. Agora, se a presença de Deus não está aqui, não está em mim, não tem por que manter. Não tem. Deus falou, fecha a porta. Irmãos, e foi um tempo muito triste. Foi muito triste, porque essa época de Malaquias aqui, Israel estava... Eles faziam o que queria, não tinha rei, não tinha lei, não tinha nada, cada um fazia o que achava que era certo. Foi quando Deus se cala por 450 anos, e aí aparece, logo depois não, né? Depois de 450 anos, vem João Batista, pregando raça de víboras. Depois de um tempo de silêncio, Deus levanta João Batista, pregando o arrependimento. Então, não basta ter oração, não basta ter culto, não basta ter um povo orando. Quinta-feira nós vamos ter. Então, nós temos que fazer tudo isso no nosso ordinário, mas está aqui, orando e honrando a presença do Senhor. Por quê? Porque Ele tem valor para nós. O peso que Ele tem... mas gente, parece brincadeira, mas quinta-feira é o pior dia para mim da semana. Parece que toda canseira vem e fala assim, é aqui que eu vou ficar hoje, bonita. Porque sexta-feira eu já estou animada, porque depois vem um sábado, né? Mas qual é o peso que Deus tem que me faz ultrapassar todo o cansaço, todo o sono, porque eu gosto de dormir, com esse frio ainda, que delícia. Que me faz levantar, porque Ele tem valor na minha vida. Ele é primordial. Então, não adianta nada eu fazer tudo e não vir quinta-feira à noite, orar, congregar com os irmãos, porque é aqui, na congregação, que nós juntos vamos honrar a presença dEle, e a presença dEle pode ser manifesta sobrenaturalmente no nosso meio. Por quê? Eu honrei desde a minha casa, o processo começou na minha casa e eu estou trazendo para cá aquilo que eu abracei. E ali, irmãos, lembra dos fariseus, como que eles oravam? Nas esquinas, tudo para serem vistos. Resolvia alguma coisa? Trouxe arrependimento? Não, nada. Por quê? Porque a motivação deles era para ser visto. Agora, eu achei interessante isso também, não é palavra minha, é copiada. A ação externa de devoção não acompanha uma realidade interna de paixão e honra ao nome de Deus. O que eu faço externamente, eu posso cantar, eu posso adorar, eu posso orar, não significa como que está o meu coração internamente, se Deus está tendo valor na minha vida. Por isso que eu digo, um monte de oração é válido e nós temos que orar. Participar do culto é válido e nós temos que participar.
Tinha uma senhora em Andradina que era só fazer frio, ninguém vai na igreja, né, irmãos? E lá a gente já era um número mais reduzido. E ela falou assim, ai, Eliana, se Jesus voltar no frio, hein? Ou no tempo de chuva. Eu falei, irmã, se depender de nós estar na igreja, metade fica mesmo. Por quê? Ai, gente, o meu cobertor não tem mais valor que o Senhor. Meu cobertor no meu coração não pesa mais que Jesus. Ele é primordial. É prazeroso estar na presença dEle. É muito bom contemplar a presença dEle. Então, a realidade interior de honrar a Deus é demonstrada nas minhas ações exteriores. A realidade do meu coração, se Deus tem valor, se Deus tem peso, vai ser manifesta nas minhas ações exteriores. Aí eu posso orar, irmãos. Aí nós podemos orar, que o fogo vai cair. E para nós estarmos, é o nosso ministério estar diante de Deus, ministrando a Ele. Cada um foi chamado para isso. Nós nascemos para adorar, para louvar o nome do Senhor. Mas para isso eu tenho que ter uma base de estilo de vida, de ação, de atitude, de decisões que demonstra que a minha oração, a minha adoração vem de uma fonte real que dá valor à presença do Senhor. E não porque eu quero, nossa, eu quero fazer bonito. Amantíssimo Deus. Começando a orar, né? Nossa, olha, que amantíssimo Deus, isso não comove Deus nem um pouquinho. O que vai fazer o que está no teu coração. A realidade do teu coração. Amém? A realidade, a fonte real que brota do meu coração, de um coração que pesa a presença de Deus, tem um valor imenso na minha vida. Então essa oração, irmãos, que dá valor a quem se está orando. E eu quero deixar teve a reflexão, e agora eu quero deixar 2 colocações. Glória a Deus. Precisamos abraçar a honra ao nome de Deus. Precisamos honrar o padrão de Deus. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você pense no seu dia a dia, na sua vida, como você tem tratado a presença do Senhor. Como no seu coração tem sido a presença do Senhor. Às vezes a gente reclama, eu estou tão cansada, é tanta coisa, é casa, é filho, é escola, é trabalho. Ai, Senhor, Senhor, Senhor. Mas Ele te chamou para isso daí. Ele te chamou, como o Álvaro falou quarta-feira, que foi uma bênção. Porque Ele quer te refinar para mostrar que no teu coração Ele tem valor, Ele tem peso. Comece a falar para Ele. Comece a declarar o valor que Ele tem para você. Assim como Moisés viveu essa presença sobrenatural, nós podemos viver hoje na nossa vida. Como Davi viveu essa presença grandiosa e gloriosa e viveu tantos feitos, nós também podemos viver. Nós também podemos ter isso daí. Comece a declarar: eu quero te honrar, meu Senhor. Eu quero te honrar, Jesus. Eu quero te honrar naquele sacrifício que o Senhor carregou por mim, que foi humilhado, que foi traspassado, que sofreu.
Eu quero te honrar, Senhor. Eu não quero tratar a tua presença como qualquer coisa. Mas para que isso aconteça, meu coração tem que estar cheio de ti. Fale para Ele.